Mais do que isso, vai ser um longo vídeo sobre o protagonismo no anime como um todo, suas construções de batalha e ainda algumas teorias rápidas sobre a possibilidade de Big Mom e Kaido ainda se levantarem. Kaido e Luffy, começamos pelo alvo principal do vídeo antes de abrirmos um pouco mais a nossa discussão para o resto do anime. Kaido e Luffy travaram sua primeira batalha quando Yonkou estava bêbado. Com o seu grande bafo de fogo, nosso protagonista acreditou que o vilão tinha transformado todos os seus amigos em pó. Furiosos, Luffy partiu com tudo para cima do dragão, o acertou alguns golpes, mas no fim levou uma porretada na cara e caiu. A partir daí, passamos por um longo processo de treinamento e aperfeiçoamento do protagonista antes dele alcançar seu objetivo de travar a luta novamente. Quando alcançou o teto de Onigashima, no entanto, Luffy não chegou sozinho. Ainda que Kaido também estivesse ao lado de Big Mom, o vilão enfrentou Zoro, os Bainha, Yamato e o próprio Luffy. Ainda assim, Kaido saiu vitorioso em todas. Porém, vem então o despertar da fruta de Luffy, que pareceu ter deixado o personagem zero bala novamente. Se analisamos esse contexto no ponto de vista de um RPG, podemos dizer que o vilão levou seu time todo e perdeu metade da vida no processo. Na hora de te derrotar, você encheu a vida inteira enquanto ele continua com a vida na metade. É claro que você vai dizer que Luffy não foi totalmente curado. Afinal, a transformação deve trazer suas consequências. Porém, enquanto transformado, não pareceu que o personagem estava cansado ou algo do tipo. Ainda vamos trabalhar melhor outros pontos para esse argumento, mas devido aos constantes lutas pelas quais Kaido passou e ainda ter sido capaz de derrotar Luffy antes dele despertar, podemos dizer que a vitória foi justa. Naturalmente, devido a isso, é difícil imaginar que se Luffy tivesse começado a lutar sozinho contra o vilão, teria o derrotado, mesmo com o despertar de sua fruta. E no resto do anime? Bom, talvez você tenha lembrado de outras lutas. Vamos a elas. Para começar, a exemplo de luta contra Kaido, Doflamingo também não foi derrotado somente por Luffy. Lau deu uma ajuda durante um bom tempo, dando um dano considerável no vilão. Com isso, podemos chegar a uma conclusão muito parecida com a do Yonkou. Se tivesse sido um X1 limpo, desde o início, talvez Luffy não tivesse vencido. Bom, passado o Duff, vamos ao grande problema do anime. Com exceção dessas duas batalhas, ao longo da história tivemos muitas e muitas mesmo. Muitas vitórias repentinas. Para não sair falando mal de primeira, talvez você argumente que isso seja comum em Shonen. Mas ser comum não se esconde defeitos. A grande questão é, temos lutas aparentemente perdidas, sendo vencidas sem um motivo aparente. E isso não é um problema unicamente das lutas de Luffy, mas também as de Sajin e Zoro. Vou começar explicando o que são as vitórias repentinas. Sabe aquela luta em que o personagem está em vantagem em nenhum momento e não apresenta nenhuma habilidade nova e mesmo assim vence? Comenta aqui para eu saber se você realmente está sabendo e entendendo o que eu estou dizendo. É disso que estou falando. Apesar de considerar a melhor luta do anime de Luffy versus Lucy, se resume a isso. O protagonista não teve vantagem na batalha em momento algum e quando estava prestes a cair, simplesmente deu seu ataque final e derrotou Lucy sem qualquer explicação aparente. Aquilo, sem dúvidas, é o maior exemplo de protagonismo. Não acredito que você não fez ainda aquela inscrição no canal. Não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o seu sininho para que os conteúdos cheguem para você de primeira mão e com certeza iremos sortear 5 camisas de anime assim que batemos a nossa meta de 500 inscritos. E eu só tenho que agradecer a força de vocês que tá vindo para que eu faça conteúdos diariamente aqui no canal. Fique até o final do vídeo que você vai se surpreender com
com os conteúdos que aqui estamos comentando. Vamos com tudo, vamos continuar no vídeo. Tudo começou em Alabasta. Outra luta que entra nesse critério, porém de forma menos gritante, é a luta contra o Crocodile. Luffy até conseguiu vantagem em alguns momentos, mas quando finalizou a luta estava em clara desvantagem. Todavia, mesmo assim, foi capaz de derrotar o Shichibukai, e isso tipo de vitória sem um motivo aparente é que incomoda. Uma boa maneira de evitar tal problema é a estratégia utilizada contra Luffy e Kaido, o famoso Clash. Aqueles golpes que se encontram e que aí sim uma motivação a mais pode justificar a vitória. É totalmente diferente de um personagem estar em vantagem na batalha e de repente aceitar um golpe que irá derrotá-lo sem reagir, como ocorreu com Lucy e Crocodile. Zoro e Sanjin também passam por isso. Comecei a analisar essa questão lá em Alabasta, onde ele fica clara pela primeira vez, e não com Luffy, mas com Zoro. Se analisarmos as lutas do trio monstro, iremos ver um embate mais parelho entre Sanjin, Bocklai e Luffy e Crocodile. Apesar da maior vantagem do Shichibukai, porém Zoro versus Mr. 1 é uma batalha unilateral quase que o tempo todo. Então, sem motivo aparente, Zoro consegue virar a luta após já deve ter desmaiado há muito tempo. A partir daí, temos uma sequência de batalhas onde o espadachim passa pelo mesmo processo. Ele apanha, mas no final coloca sua bandana e passa reto pelo inimigo, o cortando e vencendo a batalha. Por qual razão? Fala pra mim, por qual razão? Aparentemente nenhuma, né? Isso me incomoda pelo simples motivo de que não é necessário. Em um ano, por exemplo, Zoro e Sanji passam por uma evolução gigantesca em suas habilidades. Sendo assim, a justificativa suficiente para que ambos conseguissem ao menos competir durante toda a luta contra o King e Queen. O que vemos é uma subjugação de ambos, para que então, de repente, eles deem um golpe final. Não ficaria melhor se as lutas fossem mais parelhas e a vitória viesse de detalhe? Para fazer um comparativo com o futebol, é como se o adversário estivesse vencendo de 3-0 e nos minutos finais sofresse 4 gols, sofrendo a derrota. Seria mais lógico manter um empate de 3-3 com um gol da vitória vindo nos acréscimos. Novas habilidades também servem. Outro exemplo de finalização de lutas que ficam mais interessantes são aquelas que apresentam novas habilidades. Às vezes o adversário é mais forte, mas é pego de surpresa por algum ataque que não é capaz de reagir. Vemos muito isso na batalha do bando contra o CPO-0, onde praticamente todos vencem suas lutas utilizando alguma habilidade diferente que justifica eles vencerem a luta. Essa clássica virada ocorre muitas vezes com transformações, mas também como se resumir a espadas novas, como no caso de Zoro, e alguma habilidade genética nova no caso de Sanjin, ou até mesmo uma evolução no Haki, como ocorre com Luffy contra Katakuri. Enfim, lembrando que a crítica se refere a lutas viradas sem justificativas, diferente daquelas em que a vantagem vai se alternando ou que vemos uma luta parelha sendo vencida no detalhe. Sanjin e Zoro ainda podemos fazer mais em um ano? Mudando de assunto, mas aproveitando o vídeo, Sanjin está de pé e não sei se Zoro ainda pode se levantar, mas ainda há uma coisa que, apesar de difícil, ainda pode ocorrer. Bem, não vimos nem Big Mom e nem o Kaido depois de ser derrotados, não é? Pois bem, ambos têm suas conexões com as asas do rei. Sanjin, caso Big Mom invente se levantar, ainda poderia derrubar definitivamente a Mama. Assim como Zoro, em caso de Kaido levantar e ir atrás de Luffy, ainda poderia defender seu capitão, finalizando o Yukon com a sua espada de Oden. Imagina só o Sanjin se vingando por tudo que a velha fez com Pudim e Zoro levantando finalmente Ema
a vingar o seu antigo dono. Com isso, teríamos também um paralelo legal entre Luffy e Barba Negra, Zoro e Kaido e Sanjin e Big Mom, com cada um derrotando um Yonkou. Mesmo que, obviamente, Zoro e Sanjin não seriam capazes de fazer isso sozinhos agora. É uma possibilidade bem pequena, visto que Zoro está caído, mas ainda há o bando de Big Mom e Wano, que provavelmente tentará resgatar a sua mãe, sendo possivelmente impedidos pelo cozinheiro. Como Zoro já teve o seu momento com Kaido, seria então o momento de Sanjin com Yonkou também. Mas é uma possibilidade. Bom, não vou me aprofundar nessa questão, porque provavelmente teremos a resposta por ela nos próximos capítulos. Mas teorizar é uma das melhores coisas que One Piece nos oferece. Afinal, Oda utiliza bastante paralelos, e principalmente aqueles que envolvem o trio monstro e os 3 mais fortes em cada organização, ou bando no anime. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já vai deixando o seu like e comente o que está achando dos nossos conteúdos. É de extrema importância para nós do Palácio Animes. Te espero no próximo vídeo. Valeu, falou, fui!